paz da parte do Senhor, que o Senhor que nos trouxe até aqui, que nos conduziu até este lugar, seja glorificado por nós, nos nossos louvores, nas nossas orações, mas também é que através da sua palavra o Senhor uma vez mais nos desperte, nos toque, que seja o Senhor a falar e não eu, e que tudo aquilo que seja dito, em primeiro lugar, tem que ser dito para exaltação, engrandecimento do nome que é sobre todo o nome, daquilo que nós podemos cantar que não tem rival, que Ele é incomparável. Irmãos, convidá-los a abrir no livro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler apenas alguns poucos versículos para nos centrarmos no contexto. Contudo, espero meditar apenas no versículo. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, e vamos ler dos versos 3 até ao verso 10. Iremos ver como este texto o podemos aplicar a cada um de nós, sendo ele uma exortação preciosa para o povo do Senhor. Então, capítulo 15, a partir do verso 3, nós lemos assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O assunto do capítulo 15 é a ressurreição do Senhor. Não é sobre isso que vamos meditar, ainda que seja um assunto de grande pertinência. Mas na introdução deste capítulo, Paulo lembra aqueles que viram o Senhor ressurreto com os seus próprios olhos. Aqueles que tiveram o privilégio de estar face a face com o Senhor glorificado. Ele dá e vai lembrando os vários exemplos, a várias situações em que o Senhor apareceu. E ele diz que o último foi Ele. Ele foi o derradeiro. E neste contexto aparece, nesta introdução aparece o verso 10, da qual queria que nós centrássemos a nossa atenção. Voltando a ler o verso 10 do nosso texto. Ele diz: Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Houve um dia em que Paulo entendeu o que era a graça. Ele entendia o que era a lei. Mas houve uma altura em que ele teve este encontro com o Senhor Jesus Cristo. E este encontro com Jesus Cristo transformou radicalmente, completamente, a vida deste, na altura, ainda jovem. Este jovem consagrou-se completamente ao Senhor. O seu coração foi transformado. Esta transformação, a começar pelo seu coração, foi uma transformação completa. E ele, a partir daí, passou a relacionar-se verdadeiramente com Deus. Ele era fariseu, conhecedor da lei, zeloso da lei. Mas uma coisa era o relacionamento que ele tinha no passado com Deus. Como os demais fariseus, como os demais líderes religiosos, baseados na sua religião.
baseados naquilo que entendiam de Deus usando o Antigo Testamento. Mas agora Paulo conhecia verdadeiramente Deus por meio da obra de Jesus Cristo, porque ele tinha entendido a graça de Deus, algo que ele não tinha entendido no passado, mas agora passou a entender-se. E então o seu relacionamento mudou completamente. Passou de um religioso para alguém que está numa posição completamente diferente. Já não mais o fariseu, mas o Filho de Deus, com acesso ao Pai. De quem ora ao Pai por Jesus Cristo. Aquele que sabe que outrora Deus estava longe, mas agora Deus está perto. E os seus objetivos na vida, os seus objetivos nesta terra, no tempo presente, mudaram completamente. E a expressão que o apóstolo usa no verso 10, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Agora sou o que sou. E facilmente entendemos que ele está a fazer um contraste entre o presente e o passado. Não mais o mesmo. E ele faz uma divisão. Neste encontro que ele tem com Jesus Cristo, marca a divisão entre o que era antes dele conhecer o Senhor Jesus Cristo e o que é agora, depois de entender e de ser alcançado pela graça de Deus manifestada por Jesus Cristo. No passado. Outra coisa podíamos falar acerca do passado do apóstolo, quando ele ainda dava-se pelo nome de Saulo, quando ele era conhecido como Saulo. Muita coisa podíamos ler acerca disto, mas ler apenas o que ele escreve a Timóteo, e é o seu próprio testemunho. Ele escreve a Timóteo, eu só vou ler, ele diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, que me teve por fiel pondo-me no ministério, a mim, que antes foi blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância, na incredulidade. Isto é o que Paulo escreve a Timóteo, reconhecendo o seu passado, reconhecendo o quão errado andou quando era ignorante, e ele era conhecedor da lei de Deus, mas ele considerava-se que na altura era um ignorante acerca das coisas de Deus. Ele agora via, ele agora entendia, mas na altura era ignorante e era incrédulo. Ainda que em muitos, segundo ele, excedia a muitos em judaísmo. Mas, mesmo assim, ele considera-se naquela altura um ignorante e um incrédulo. Mas a sua vida foi transformada. Ele, quando fala, escreve a Timóteo dizendo que alcançou misericórdia. Ele olha para a sua situação. Ele não merecia o favor de Deus. Ele merecia o desprezo. Porque era perseguidor. Porque era inimigo de Deus, inimigo declarado. Mas enquanto ele era inimigo, Deus, em vez de o desprezar, estendeu-lhe a mão. E mais, em vez de o destruir, nós nos recordamos que no passado, na história de Israel, muitas vezes Deus destruiu os inimigos de Israel. Ninguém sobreviveu. Os inimigos podiam ser os maiores, podiam ser os mais fortes, podiam amedrontar as nações, mas quando vinham ter com a nação de Israel, com o povo de Deus, Deus agia. E a forma de Deus agir, inevitavelmente, era a destruição dos inimigos. Paulo sabia disto. Paulo, neste aspecto, conhecia Deus. Mas em vez de Deus destruir este inimigo, este perseguidor da igreja, Deus estendeu-lhe a sua misericórdia. Teve para com ele compaixão, foi misericordioso e permitiu que ele conhecesse a graça de Deus. E Paulo não ficou indiferente. Paulo não ficou indiferente quando o Senhor tem para com ele este gesto. E por isso
é que a vida do apóstolo foi transformada, foi renovada completamente. A sua mente, ele passou a entender as profundidades das coisas de Deus. O seu coração, a sua forma de sentir mudou completamente, inevitavelmente. A sua forma de agir e de proceder mudou completamente. Ele deixou de odiar a igreja. Nós em Atos lemos que ele respirava ódio. E respirar ódio é uma expressão muito forte. Respirar ódio. Era este o sentimento do apóstolo por aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Mas ele, em vez de odiar a igreja, passou a amar a igreja. Mudou completamente. E porque ele amou a igreja, ele padeceu muito para levar o Evangelho. Ele deixou de ser perseguidor e passou a ser evangelista. Ele deixou de fazer a sua própria vontade e agora declara-se servo de Jesus Cristo. Ele, quando introduz e inicia a carta aos Romanos, Paulo apresenta-se desta forma. Paulo, servo, entenda-se, escravo de Jesus Cristo. Por causa desta graça, pela graça que o Senhor lhe revelou. Sua vida passou a ser uma vida completamente consagrada em prol do Evangelho, para levar o Evangelho ao conhecimento do maior número de pessoas durante o Império Romano. A sua vida foi consagrada para levar almas ao conhecimento da verdade, mas também para alimentar espiritualmente estas igrejas que estavam a ser formadas. E conhecemos bem acerca disto a forma como o apóstolo descreve a sua missão. Estou crucificado com Cristo. Esta expressão que ele usa, eu agora estou crucificado com Cristo, o resto não me importa, revela a sua entrega total, absoluta. Porquê que ele age assim? Porque a graça de Deus o mudou. Porque esta graça o transformou completamente. Mas eu queria que notássemos a forma como o apóstolo escreve o verso 10 aos Coríntios. Em muitas situações, Paulo escreve no plural. Muitas vezes. Deixai-me lembrar, por exemplo, quando Paulo escreve e diz que somos mais do que vencedores. O somos é plural. Ele não escreve, agora eu sou mais que vencedor. Não escreve isto. Ele junta os irmãos com ele. E ele diz, agora nós, todos, por causa de Cristo, somos mais que vencedores. E muitas outras situações em que ele inclui ele e os outros, e a igreja, e os crentes. Mas agora não. Quando escreve a Corinto, Paulo não inclui mais ninguém a não ser ele próprio. Porquê? Porque Paulo está a falar acerca de si mesmo. Ele dá o seu próprio testemunho. Ele fala por ele e só por ele. Ele é o que diz que é o que é. Assim como ele diz, eu estou crucificado, ele diz, nós já estamos crucificados com Cristo. Não. Ele diz, eu na minha forma de viver, encontro-me nesta posição. Paulo escreve aos Coríntios e diz, eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Ou seja, não sou mais o mesmo por causa de ter conhecido o Senhor Jesus Cristo. Será que nós podemos dizer o mesmo? Será que nós podemos, acerca de nós mesmos, dar o mesmo testemunho? Conseguimos reconhecer que o que éramos antes não o somos mais no presente. Conseguimos nós reconhecer que o que somos, o somos porque o Senhor nos transformou, nos tem transformado. Que transformação o Senhor tem realizado nas nossas vidas quando nos convertemos? É que o Senhor não quis transformar apenas a vida do apóstolo Paulo ou de Pedro, em que chamou a Pedro para ele deixar o barco, para deixar de ser pescador e torná-lo pescador de homens. E a sua vida mudou completamente. Isto não falamos de casos isolados.
Situações diferentes, mas com o mesmo propósito, a transformação. Que influência é que o facto de termos conhecido o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador tem feito na nossa vida? Tem-nos influenciado, tem-nos condicionado para que isto seja uma realidade, tal como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Nós temos que permitir. Paulo permitiu que o Senhor o transformasse. Paulo permitiu que o Senhor retirasse o que queria retirar e colocasse nele o que o Senhor queria colocar neles. Paulo permitiu. Paulo não resistiu. Paulo não impediu que o Senhor operasse. A Escritura diz que aquele que começou a boa obra em cada um de nós não parou. O texto diz que parou. Começou e ficou uma obra incompleta, inacabada. Não diz isto. Diz que aquele que começou quer continuar a trabalhar em nós. Até nós termos homens e mulheres que verdadeiramente espelham, refletem a pessoa, a personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, isto não era uma realidade absoluta. Isto não era algo que Paulo podia afirmar acerca de todos. E principalmente em Corinto. Paulo escreve a Corinto. E Paulo não inclui a igreja de Corinto, porque Paulo conhece a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tem muito trabalho, deixamos esta expressão, tem muito que fazer, em termos de doutrina, em termos de exortação, em termos de ensino, de repreensão. A igreja de Corinto deu muito trabalho. E Paulo sabia que o que ele dizia acerca de si próprio não o podia estender a todos. Infelizmente, em Corinto, isto não era uma realidade para todos. Deixa-me citar algumas coisas que Paulo escreve a esta igreja, bem antes, logo no início. Ele escreve, por exemplo, palavras deste género: porque ainda sois carnais, porque havia entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Paulo escreve a Corinto estas palavras. E depois diz: não façamos festa com o fermento velho, significado ou aponta para o velho homem, o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, uma outra figura, ou seja, daquele pão sem fermento, puro, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. E noutra altura, no capítulo 6, escrevendo aos Coríntios, ele escreve: não erreis, nem nos devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Constata este facto para depois dizer-se, no verso 11, e é o que alguns têm sido. Fala de Corinto, não fala de descrentes. Ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Corinto, Paulo não esconde a realidade da igreja, de forma alguma. Era o que era. Se havia lá homens e mulheres idóneos, que eram uma bênção e que eram um reflexo da obra de Jesus Cristo, também havia exatamente o contrário. E Paulo tem necessidade de escrever isto. Não para vergonha, não para os difamar, não para os envergonhar, mas para que eles corrigissem. É esse o objetivo, é esse o propósito. E é isso que o Senhor quer continuar a fazer em cada um de nós. Estes crentes da igreja de Corinto, a quem Paulo os acusa destas coisas, eles não podiam dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então eles eram isto, que desagradavam ao Senhor, praticavam estas coisas, tinham estes sentimentos e o eram pela graça de Deus? De maneira nenhuma. Isto é precisamente aquilo que era o contrário do que deveriam de ser. Por isso é que Paulo não se inclui, quando escreve aos Coríntios, não escreve no plural.
Ele escreve referindo-se exclusivamente a Ele, ao seu testemunho. Conhecer o nosso Jesus Cristo, conhecer esta graça maravilhosa, tem de nos condicionar, inevitavelmente. Tem de condicionar a forma como nós procedemos. Outrora, se calhar na mesma situação, iríamos por um caminho. Seguiríamos o caminho do ímpio, normal. Mas agora por causa da graça de Deus, tomamos atitudes diferentes. Procedemos de forma diferente. Porquê? Por causa da graça que nos condiciona. As nossas escolhas, a forma como agimos, a forma como lidamos uns com os outros, tudo isso tem de ser condicionado por causa do conhecimento que temos do nosso Senhor Jesus Cristo. A disponibilidade que temos para servir ao Senhor, o zelo que temos na nossa vida de comunhão com Deus, os nossos objetivos na nossa vida, tudo isto tem de ser resultado desta graça que um dia nos foi dada a conhecer, que um dia entendemos, que um dia tocou o nosso coração, esta graça que outrora tocou a vida de servos de Deus no passado, é mesma, não há diferença. Não há uma graça no início da igreja e uma graça agora. A graça de Deus é a mesma. Se a nossa consciência nos acusa quando não fazemos aquilo que é reto diante do Senhor, isso é o resultado da ação do Espírito Santo em nós. Porque não é assim no ímpio, porque não é assim naquele que está longe de Deus. Mas quando sentes o peso dos teus erros, das tuas transgressões, isso é bom. É sinal que o Espírito Santo está a contender com o teu espírito, te mostrando a vontade do Senhor. Isso é sinal que o Espírito de Deus habita em ti, que estás selado com o Espírito Santo. Quando tu sentes desejo em ler a palavra de Deus, quando sentes desejo em vir ouvir a palavra de Deus, isso não vem do homem, isso não é o desejo da carne. O homem natural não quer ouvir a palavra de Deus, porque se assim fosse, esta casa estaria cheia, esta e muitas outras, de homens e mulheres desejosos de ouvir a palavra de Deus. Mas é precisamente o contrário. O homem natural não quer, não tem interesse nas coisas de Deus. E se tu sentes o desejo de ler a palavra de Deus, se tu sentes desejo em orar, isso é o resultado da ação do Espírito Santo em ti. É ela que faz esta obra sobrenatural. É ela que te está a mostrar que tens necessidade de ouvir a palavra de Deus, que tens necessidade de te alimentar da palavra de Deus. Nosso irmão orava porque nós tivéssemos fome e sede da palavra de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em ti, que tu sintas esta fome e sede da palavra de Deus, para que pela palavra Ele te volte a encher, te volte a saciar-se. Estas coisas não vêm da carne, estas coisas são da operação do Espírito Santo, que muitas coisas Ele quer continuar a fazer na minha e na tua vida. Por isso é fundamental que no tempo presente nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E o Senhor quer que nós sejamos filhos seus, que vivam para a sua glória, que honrem o seu nome. E Paulo escreve acerca disto e diz: e a sua graça para comigo não foi vã, não foi inútil. E não desperdicei isto que eu entendi, isto que eu recebi. Eu não desperdicei. E é bom que nós também não tenhamos a graça de Deus em vão. Antes a valorizemos. O problema é que muitas pessoas estão interessadas na graça que salva,
Nesta graça que transforma as pessoas de uma situação de perdidos, de eternamente perdidos, numa situação de perdoados, de filhos de Deus, do qual não há mais condenação. Mas a graça que salva é a graça que transforma. É a mesma. E o Senhor que salva é o Senhor que quer transformar. E o Senhor que salvou Paulo e que transformou Paulo é o Senhor que te salvou e quer continuar a te transformar. Se o nosso coração é um coração que ainda precisa de ser mudado, então nós precisamos de permitir que isso aconteça. Se por vezes temos sentimentos que sabemos que não agradam ao Senhor, então temos de permitir que esses sentimentos sejam arrancados. Se a nossa fé é uma fé vacilante, tantas vezes questionamos se o Senhor está conosco, tantas vezes ficamos em pânico com as coisas que acontecem à nossa vida e não descansamos no Senhor, esquecendo-nos que, venha o que vier, nada acontece na nossa vida sem a sua permissão, sem que Ele aconteça. Se a nossa fé precisa de ser robustecida, precisa de ser fortalecida, então precisamos de clamar ao Senhor para que desenvolva a nossa fé. Isto é bom e agradável ao Senhor, porque é isto que Ele quer fazer em cada um de nós. O favor que Paulo alcançou da parte de Deus, esta graça, da qual ele diz que não me foi inútil, o levou a ele permitir que a sua vida fosse transformada. E transformada de muitas maneiras, incluindo no seu trabalho. Ele diz, eu posso ter sido o último dos apóstolos, o último a ser chamado apóstolo, mas eu trabalhei mais todos eles. Não entendamos a forma como o apóstolo Paulo escreve como sendo um elogio dele próprio. Não é. Paulo está a constatar um facto. Paulo está a dar o seu exemplo. Diz, olhem para mim. Olhem que eu não deixei que simplesmente eu continuasse na mesma, mas eu me disponibilizei a trabalhar. E ele em tudo diz, mas isto não foi eu. Se eu fiz o que fiz, se fui colocado no lugar em que fui colocado, se trabalhei o que trabalhei, se tive a coragem que tive, se levei a obra até ao fim e agora a coroa está reservada para ele, Paulo diz, foi pela graça de Deus. Foi a graça que começou e a graça que o acompanhou na sua vida cristã. É isto que o Senhor quer fazer connosco. A graça que um dia nós entendemos é a mesma graça que o Senhor derrama connosco todos os dias. Quando estamos mais fracos, Ele estende a sua mão para connosco. Quando nos sentimos abatidos, quando nos sentimos tristes, mas também quando nós estamos disponíveis para trabalhar para Ele. É Ele que nos capacita. É Ele que nos mostra a direção, que nos mostra o caminho, que mostra aquilo que tem preparado para cada um de nós. É isso que é a graça de Deus a operar poderosamente na nossa vida. E por isso é que Paulo invocou sempre a graça de Deus. É porque o Senhor estava com ele e o fortalecia. É que depois de ele e Silas terem sido açoitados, estar lançados naquela prisão, presos naquele lugar, eles tinham vontade de cantar e de orar. Isto não faz sentido para ninguém. Para o homem comum isto não faz sentido. Depois de eles serem tratados daquela maneira, por causa de Cristo, e lembrei, por causa do Evangelho, o que eles tinham desejo, depois de tudo aquilo que tinham passado, o seu desejo era cantar. Era cantar e louvar e adorar e orar ao Senhor. Isto não é natural. Isto é natural quando o homem está cheio do Espírito Santo. E por isso é que procede desta forma. Não permitir que o Senhor, que nos alcançou pela sua graça, nos transforme. Impedir que o Senhor opere em cada um de nós, revela ingratidão da nossa parte. Não que o Senhor precise de nós. Não. Não que o Senhor ande, deixemos a expressão, atrás do favor do homem. Porque não anda. Quem somos nós à beira do Senhor? Não somos nada. Mas o Senhor agrada-se
daqueles que um dia foram alcançados pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, esta obra ímpar, sintam no seu coração o desejo de retribuir, o desejo de viver para o Senhor, o desejo em que, a partir de agora, possam ser transformados pelo Senhor, possam ser usados pelo Senhor. Isso é agradável ao Senhor, isso revela gratidão. Foi isso que aconteceu com o apóstolo. Por causa da graça que o alcançou, ele entregou-se completamente. E quando o Senhor está com ele, e em vez de o destruir, apresenta-se diante dele e não o destrói. E o apóstolo tem logo a primeira pergunta para com o Senhor, depois desta fase. A primeira pergunta, quem és? E ainda não o conhecia, mas depois de conhecer, ter impacto com Jesus Cristo, ele pergunta, que queres que eu faça? E o Senhor, depois, a partir daí, lhe foi mostrando. Não lhe mostrou tudo, não lhe revelou tudo de uma vez só, mas foi-lhe mostrando que projetos, que planos. Mas tudo começou por esta pergunta, Senhor, e agora? O que queres que eu faça? Isto foi o resultado, este é o resultado do coração tocado, completamente tocado por esta graça, pelo toque divino, do tempo que o Senhor nos tem concedido, das capacidades que o Senhor nos tem dado, dos bens que o Senhor nos tem dado, da saúde que o Senhor nos tem concedido. O Senhor espera que que usemos um pouco para Ele. Bem, sei que alguns que nós lemos as palavras de Deus, não usaram pouco, usaram tudo para a glória de Deus. Mas daquilo que o Senhor nos tem dado, comecemos por usar um pouco para o Senhor. Tirar um pouco do nosso tempo para o Senhor. Um pouco das nossas forças, da nossa energia, da nossa saúde, para usar para o Senhor. O Senhor quer continuar a trabalhar em cada um de nós. O Senhor nos quer continuar a capacitar. Muitas das vezes temos o desejo e dizemos, Senhor, o que queres que eu faça? Mas não estamos preparados para isso. O Senhor tem projetos, tem planos para nos usar, mas nós não estamos preparados, porque falta o princípio. E o princípio é o Senhor primeiro nos capacitar. E capacitar fala por transformar-se, por nos mudar o que tem de ser mudado, para que possamos dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. O meu desejo é que nós possamos refletir no nosso relacionamento com Deus. O que éramos antes de conhecer o Senhor e aonde alcançamos agora. E olhando nós para trás, olhando para o presente, possamos dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu tenho o meu comportamento assim no trabalho e sou assim no meu trabalho por causa da graça de Deus. Eu sou um marido ou uma esposa com este comportamento por causa da graça de Deus. Eu sou alguém que tenho este comportamento com os meus vizinhos, com os meus familiares, por causa da graça de Deus. Eu agora sinto o desejo em servir ao Senhor, por causa da graça de Deus. E o Senhor agrada-se daqueles que, certamente, como Paulo, que chega ao final da sua carreira e diz, eu sou o que sou e valeu a pena. Valeu a pena o Senhor transformar-me. Valeu a pena o Senhor insistir comigo para que eu fosse cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que sim. Paulo, quando exorta que sejam seus imitadores, porque Paulo sabe que chegou, não na perfeição, mas Paulo sabe que chegou a este ponto. Paulo diz, sede depois meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo sabe que era um exemplo. Paulo sabia disso. Não para a sua glória, porque Paulo nunca, de forma alguma, buscou a sua glória. Mas ele se apresenta desta forma, porque ao menos aqueles a quem ele escrevia o conheciam a eles. O conheciam a ele e podiam ver nele o exemplo. E Paulo
dar graças a Deus, porque ele diz em tudo isto, ele diz que a transformação que aconteceu não vem dele. Não veio por vontade própria. Em nada Paulo se declara com méritos. Em forma alguma. Mas em tudo ele o atribui ao Senhor. Que possamos refletir um pouco acerca disto. Que possamos dizer que valeu a pena. No final da nossa carreira, valeu a pena. Valeu a pena nós sermos transformados. Valeu a pena nós vivermos para a glória do Senhor. Possamos dizer, eu sou o que sou. Eu hoje sou o que sou. Pela graça de Deus. Irmãos, que o Senhor os abençoe.